Oi gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e bem-vindos a mais um Alma Gêmea Literária. A convidada de hoje é a Isa, do canal Ponto e Pula Linha, e eu adorei que ela aceitou, mas, assim como ela vai dizer daqui a pouco pra vocês, o medo é real. Eu e a Isa não costumamos ler as mesmas coisas, então o que será que vem aí? Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Isa do Ponto Pula Linha e que delícia que eu tô aqui hoje falando com vocês sobre livros, gente. Primeiramente, Desta, oi, muito obrigada pelo convite. Gente, quando a Desta me mandou mensagem, falei, bora, mas já adianto que nossa compatibilidade vai ser um fiasco, entendeu? Porque eu nem lembro qual foi a última vez que eu li um livro que falasse de morte, esfaqueamento e serial killer, entendeu? Que é a marca registrada aqui do Louca dos Livros, pelo menos na minha mente. Claro que a Dessa lê várias outras coisas, entendeu? Mas é isso que me remete. Então, quando eu penso na nossa compatibilidade, eu penso que a Dessa lê isso e eu leio arco-íris e corações, entendeu? Não, tô brincando, eu sei que não é exatamente assim, mas é só um exemplo pra vocês não esperarem uma compatibilidade muito alta aqui desse vídeo. Mas vamos lá, vamos ver se a gente chega pelo menos nos 50% aqui, que vai ser a meta. Eu separei alguns livros, admito, fiquei com medo de repetir livros que já tenham sido trazidos aqui neste quadro, porque, obviamente, eu não decorei todos os livros que já foram falados aqui, e porque eu leio muito farofada. Tipo, aquele livro que tá todo mundo lendo, automaticamente eu tenho interesse em ler também. Então, é isso, eu leio o que todo mundo lê, entendeu? A literatura comercial, ela me suga, entendeu? Mas eu fiz aqui uma seleção, não são, nossa, todos os meus livros favoritos da vida, os meus 10 livros mais queridos da estante. É apenas uma seleção, tô olhando aqui pra eles, parece que eu tô olhando pro nada, mas é que eu tô olhando pra minha pilha, pra minha seleção aqui de livros. E eu acho que eles representam bem o meu estilo literário, tem um pouquinho de cada coisa que eu mais leio. E é isso, sem enrolação, bora, eu já até mostrei aqui o primeiro sem querer pra vocês. Um homem chamado Ove, que inclusive recentemente vi um vídeo do GF e ele fala uva, um homem chamado Uva. Eu acho que talvez seja inclusive o correto, porque esse livro é suíço ou sueco, se eu não me engano, e Ove, né, não é, sei lá, né, um nome um pouco estranho. Mas esse livro representa o quê? Livros protagonizados por velhinhos, não, brincadeira. Não tem essa categoria nas minhas leituras, mas gosto de livros protagonizados por velhinhos. E aqui a gente acompanha a história do Ove, que eu vou chamar ele assim. E ele começa o livro meio que desacreditado, não desacreditado, ele meio que cansou de viver, entendeu? Ele atingiu uma certa idade, ele já perdeu a esposa, ele não tem mais emprego, então ele é uma pessoa muito prática, assim, e ele não vê mais motivo pra viver. E não é assim dramático, tipo, ai, não tenho mais o que fazer nessa terra. Não, ele é de fato uma pessoa muito prática. Então ele fala assim, é isso, acabou tudo que eu tinha que fazer nesse planeta, bora acabar com isso, entendeu? Então assim, ele é um livro que ele começa, então, nesse cenário de suicídio, mas aí acabam acontecendo algumas coisas, ele começa a ter contato com uma família que se muda pra frente da casa dele, no condomínio que ele mora, e aí isso vai trazendo algumas coisas pra ele, né? A família precisa dele pra algumas coisas, então... Ai, gente, então é isso, entendeu? Então é lindo. Eu tenho medo de falar demais, mas assim... É de chorar, tá bom? Agora parando pra pensar, talvez eu tenha trazido muitos livros de chorar. Gosto de chorar lendo, acho que esse é minha definição. Mas esse livro aqui é muito fofo e ele é muito o velhinho rabugento, entendeu? Sabe, que reclama de tudo, que essa bicicleta não tá no lugar que ela devia estar. Mas, ao mesmo tempo, ele vai te conquistando, sabe? Aos poucos você vai amando esse velhinho aqui. Bom, já começamos assim, com um livro que eu nunca ouvi falar. Um homem chamado Ove, não sei como é que diz isso daí, nunca ouvi falar. Inclusive, gênero livros protagonizados por velhinhos? Como assim? Também é outra coisa que eu acho que nem li um livro protagonizado por velhinhos. Tipo, no máximo eu li literatura de formação, alguma coisa assim, que a pessoa chega à idade mais velha, mas não que ela é a protagonista já velha, sabe? Não sei nem se eu tenho algum livro aqui na estante parecido, sequer parecido com isso. Porém, entretanto, todavia, eu aceito, tá? A representatividade do velho rabugento, pois serei um dia uma rabugenta. E eu gosto muito de livros de chorar. Esse livro, inclusive, me deu uma leve lembrança de Pra Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde, que é um livro que fala de um cara... Na verdade fala da menina, mas assim, o vizinho com quem ela faz amizade, ele parece que não quer nada da vida, que ele é muito sozinho, nananana, só tem a cadelinha.
Me lembrou isso, eu adoro chorar em livros e Isa, nisso nós temos esse em comum. Então eu vou dar 5%, me deixou curiosa esse livro. E então eu gostaria de ler ele. O próximo livro que eu vou falar é uma HQ perfeita, que é chamada O Príncipe e a Costureira. Aqui a gente acompanha a história de uma garota que ela começa a trabalhar pro príncipe, fazendo vestidos pra ele. Ele sai escondido com esses vestidos, né? Gente, é uma história muito delicada, muito linda, rapidinha de ler, né? E os traços são simplesmente perfeitos. Ele traz aí um pouquinho de representatividade. Ai, olha, é uma delícia. É a própria definição de história quentinha, sabe? Que você lê e você fica... Ai, meu Deus, eu já fui triste. Como é ser triste? Não sei, não me lembro dessa sensação, pois essa HQ existe. O Príncipe e a Costureira eu acho até que já tá na minha wishlist da Amazon. Eu achei interessante desde o início e eu só não comprei ele até agora pelo simples fato de que HQs são caras demais, ainda mais as da Dark Side. Eu acabei passando outras na frente, mas eu já tinha curiosidade e, se não me engano, a Ray do De Livro em Livro me falou desse livro e eu achei bem interessante e eu quero ler já, então assim... Até agora tá tudo bem por aqui. O próximo livro que eu tenho pra falar é Se a Casa 8 Falasse. Eu sou cadelinha de Victor Martins, né? Lançou, comprei, tô lendo. Resumindo aí, é isso. E Se a Casa 8 Falasse é o meu livro favorito dele. Ele conta a história de 3 famílias que passaram por uma mesma casa em épocas diferentes. E essa história ela é narrada pela casa. E a casa, gente, ela tem um senso de humor que, olha, que só por Deus, é muito engraçado. E aí, é muito lindo também acompanhar essas 3 histórias. São 3 histórias bem diferentes. Essas 3 pessoas estão na casa por motivos diferentes. Então a gente tem a Ana, que mora lá. Depois a gente tem um menino que vem visitar a tia dele. E depois a gente tem a história que se passa durante a pandemia também. Tipo, a família que mora naquela casa durante a pandemia. Foi o primeiro livro, inclusive, que eu li que aborda o assunto de pandemia, né, livro assim de ficção. E é um jovem adulto muito gostosinho, que fala sobre amor jovem, entendeu? Esse aqui, eu falei lá no começo do vídeo que eu lia Corações e Arco-Íris, é isso aqui, ó. Isso aqui é Coração e Arco-Íris. Os personagens secundários são maravilhosos e o senso de humor desse livro aqui, ai, pelo amor de Deus, gente, eu amo muito, muito a escrita do Victor. E esse aqui, como eu falei, se tornou meu favorito dele. Meu Deus, nós estamos até falando sobre livros que nós lemos em comum. Se a Casa 8 Falasse, eu li há pouco tempo, porque ele estava no Buddy Reader LX. Se não me engano, foi o de abril. Eu gostei bastante. Também sou cadelinha do Victor Martins, leio todos os livros dele, porém, entretanto, todavia, o Casa 8 não é meu favorito. Por isso eu vou dar 9%, porque eu não é o meu favorito. Meu favorito é 15 dias, mas eu vou dar 9%. Porque ele representa o Victor Martins, né? E se eu gosto dos livros do Victor Martins, aqui não é uma exceção, eu também gosto desse, só não é o meu favorito, então acho que 9% tá bom. O próximo livro eu coloquei para representar a categoria Drama e Chororô. Brincadeira, porém verdade. É o Água Fresca para as Flores, eu tenho aqui nessa edição do Intrínsecos, e aí eu tô mostrando porque eu acho que vai ser mais fácil da Desse editar. E não vai precisar botar as capas, entendeu? Ou será que eu deveria editar antes de mandar pra Desse? Meu Deus, acho que eu preciso editar. Não posso mandar um vídeo bruto, né? Dessa. É isso, não posso te mandar um vídeo bruto, eu vou dar um jeito. Água Fresca para as Flores é uma história muito bonita, muito delicada. A gente acompanha uma moça que ela trabalha... Ela é uma senhora já, na verdade. Que ela trabalha e mora em um cemitério, né? Ela é tipo zeladora. E ao mesmo tempo a gente acompanha linhas do tempo passadas. A gente acompanha como ela era há um tempo atrás, então ela morava num outro lugar, ela trabalhava com uma outra coisa, ela tinha uma família, e aí depois a gente acompanha ela nos tempos atuais, nesse cemitério completamente sozinha, e aí aos poucos a gente vai descobrindo como ela chegou daquela pessoa até quem ela é hoje. E é uma história muito bonita, também tem um quesinho de mistério, assim, sabe, porque... você fica pensando como, entendeu? Tipo, o que aconteceu, tem aí umas reviravoltas no meio da história. Ela não é uma história que te entrega tudo de cara, sabe? Você vai, de fato, descobrindo as coisas que aconteceram aos poucos. Isso é uma delícia de ler. Eu não esperava gostar tanto. Eu comecei a ler, assim, bem despretensiosamente, só porque eu precisava desacumular os intrínsecos aqui da estante, entendeu? Porque eu não tava lendo quase nada. E eu peguei assim muito, vamos ver então esse daqui. E foi uma história maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Então, acho que ele segue meio que essa vibe de drama mesmo. Sobre o dia a dia dessa mulher e sobre tudo que ela passou, os traumas.
Enfim, é uma história muito, muito bonita e eu amei. Água Fresca para as Flores eu tenho, porque eu tenho os intrínsecos aqui em cima, então esse livro eu recebi. No dia que eu recebi, eu achei interessante a sinopse, então eu já tinha interesse de ler, assim como eu tenho interesse de ler todos os meus intrínsecos por motivos de já tenho todos eles aqui, então vou ler. Só de ser intrínsecos ele já é 5%. Claro que teve alguns intrínsecos que eu comecei a ler, não gostei, alguns intrínsecos que eu abandonei, coisa assim, vai acontecer, mas na intenção de ler, nós estamos 5% aqui com Água Fresca para as Flores. Ainda mais se tu me dizer que é emocionante, tchananãs, eu provavelmente vou gostar. O próximo que eu vou falar, eu não tenho ele físico aqui, e é A Corrida de Escorpião. Esse livro, eu li ele há muito, muito, muito tempo, e ele se tornou um favorito meu. E aí, ano passado, se eu não me engano, eu peguei ele pra reler, porque eu queria saber se eu continuava amando. Porque sabe aquele livro que você indica pra todo mundo? Mas assim, eu li há 10 anos atrás, entendeu? Eu ficava pensando, será que eu tô indicando uma bomba? Aí eu precisei reler. E aí eu reli. E eu continuei amando. E eu vou continuar indicando, porque é muito legal. A Corrida de Escorpião é uma fantasia. Ele não é, assim, fadas, feitiços, mas ele tem aí alguns elementos mágicos. Ele conta a história de cavalos, assassinos que saem do mar uma vez ao ano, né, numa determinada ilha. E quando eles saem do mar, acontece nessa ilha a Corrida de Escorpião, que são pessoas que correm nesses cavalos, né? E assim, tem um grande prêmio em dinheiro, é o grande evento da ilha, a ilha se prepara o ano inteiro pra isso, vem gente de fora e tal, é um evento, entendeu? Um evento. E aí, o que acontece? Nesse determinado ano, a gente acompanha dois protagonistas, a Puck e o Sean, e por algum motivo, quer dizer, cada um tem o seu motivo, né? Eles precisam ganhar essa corrida por causa do valor em dinheiro, ou enfim, por outras coisas que ela vai trazer pra eles, né? Caso eles consigam ganhar. E a gente acompanha essas duas pessoas que vêm na corrida, apesar de ser uma coisa extremamente perigosa, vem na corrida, assim, a única opção, a última alternativa para conquistar algo que eles querem ou precisam. E eles são dois protagonistas, ai gente, nossa, não é um livro que tem um romance entre eles dois, sabe? Não é aquele tipo, ai, porque somos rivais. Eles acabam se tornando amigos e se ajudando porque eles têm um pouquinho de compaixão pela história do outro, assim. O Sean, ele sempre participa das corridas, ele é muito bom. E já a Puck, é a primeira vez que ela vai participar, ela chega lá com um cavalo nada a ver, assim, tipo, ei, vim aqui participar, ninguém bota muita fé nela. Então eles acabam meio que se ajudando. E é uma história muito gostosa de ler, ele é super rapidinho, ele é da mesma autora de... esqueci o nome agora. Garotos Corvos. A memória aqui mandou um beijo. Bom, Corrida de Escorpião é um livro que eu já ouvi falar muitas vezes, ele já teve hype, mas... não sei, eu não tenho tanta vontade de ler ele assim, não. Na verdade, ele nunca esteve em nenhuma lista minha, só os Garotos Corvos. Os Garotos Corvos eu já quis ler, sim. Talvez um dia, quem sabe, mas Corrida de Escorpião eu não sei porque ele não me chama atenção. Eu acho que eu também já ouvi alguém falando mal, talvez. E o que me interessou aqui da sua sinopse é o fato de cavalos assassinos. Por isso eu vou deixar 3%, uma vontade baixa de ler. E eu tenho também uma dúvida, esses cavalos assassinos realmente matam as pessoas a sangue frio? Temos tripas e sangue aqui? Ou é só, assim, uma ideia de que eles são violentos e que pessoas morrem, mas é tipo filme da Disney em que pessoas morrem que tu não vê nem sangue? Então, é isso aí que vai pegar pra mim, porque se eu souber que tem tripas, de repente aumente pra 5%. E o próximo livro que eu vou falar também é de chorar, também é meio draminha. Temos aqui um padrão, talvez. É o Leve-me com Você. Esse livro, gente, é muito gostoso. Vamos começar pelo fato que ele é lindo. Olha essa capa e essa combinação de cores, né? Sim, pois é. Ele é muito lindo, ele conta a história de um homem, que a gente também vai conhecendo a história dele ao longo do livro, vendo as coisas que ele passou. Mas de alguma forma, ele vai parar numa viagem de carro não, de trailer, que eles estão num trailer daqueles de viagem, tipo uma road trip, nananã, pelos Estados Unidos. E aí ele acaba tendo que levar duas crianças nessa viagem, e é muito legal ver a relação dele com essas crianças que até então eram completas desconhecidas, crescendo e virando uma coisa de amor, de proteção, de carinho. Ele vira uma figura muito paterna para essas crianças. Então é um livro assim, bem delicadinho, bem gostoso. Ai, coaches maravilhosos, ensinamentos de vida, entendeu? É isso aqui.
Amiga, Leve-me com Você é um dos meus favoritos da vida. Sério, ele foi meu favorito, eu acho, no ano que eu li ele. Se não foi o favorito, foi o segundo colocado, tipo assim, eu não me lembro agora. Eu simplesmente amo Leve-me com Você. Inclusive, acabei de falar da Catherine Ryan Hyde no primeiro livro, né, que a gente falou aqui hoje. Então, assim, Leve-me com Você é um 10% redondíssimo e perfeito, envolto em um coração e arco-íris. Quem gosta de falar de corações e arco-íris, né? Então, tá aqui. O próximo livro que eu vou falar, eu ia falar assim, é pra representar os jovens adultos, mas eu acabei de ver que eu já falei de jovem adulto aqui, né? Mas eu vou falar de novo, que é este daqui. Ele veio pro Brasil como O Oceano Entre Nós. Ele é da mesma autora de Estilhaça-me, mas ele é jovem adulto, zero fantasia, tem nada a ver com Estilhaça-me. Se você odiou Estilhaça-me, tudo bem, tá? Mas pode dar uma chance pra esse aqui, porque ele é muito legal. Ele conta a história da Shirin, que é uma garota muçulmana de 16 anos, e ela vive nos Estados Unidos, na época que acontece o quê? O atentado do 11 de setembro. Então, assim, ela já tinha que lidar com todo o preconceito de ser uma garota muçulmana vivendo nos Estados Unidos, e aí, acrescido ao fato da época, né, que todo mundo tava com esse lado, com esse ódio aflorado, e aí o livro conta um primeiro amor que ela tem, uma pessoa aí da escola dela que acaba se aproximando um pouco mais para tentar conhecer ela, e todas as barreiras que ela tem, né, porque que ela foi obrigada a criar por tudo que ela passa, enfim, por todas as barreiras, assim, que ela precisou criar só por ser quem ela é, entendeu? E por morar onde ela mora. Apenas por esses motivos ela meio que se vê obrigada a se fechar, e aí a gente acompanha esse primeiro amor que ela tem e como que isso vai acontecer, entendeu? Porque eles são pessoas com passados não, com culturas muito diferentes, né? Com religiões diferentes, enfim, é uma história muito, muito, muito legal. O Oceano Entre Nós, nunca tinha ouvido falar. Eu acho que o nome não me é estranho, mas eu até fui olhar no Google a capa, porque, né, a capa brasileira, pra ver se eu reconhecia, não reconheci. Eu quase que eu dei uma 5% aqui pra vontade de ler, mas eu vou baixar pra 4% pelo fato de romance. Porque o fato de ser uma adolescente muçulmana perto do 11 de setembro nos Estados Unidos me chamou super a atenção. E eu super quis saber mais sobre esse livro, ler esse livro até. Mas o fato do romancinho, talvez eu não achei tão interessante, mas poderia gostar mesmo assim, já aconteceu antes. Tem romances que eu gosto, por incrível que pareça, então vou deixar um 4% aqui. Aí trouxe uma fantasia, né? Não tenho ele físico aqui, mas uma das fantasias que eu li recentemente que eu mais gostei foi Uma Chama Entre as Cinzas. Ele segue a fórmula, tipo, rebeldes contra o poder, e ei, vamos acabar com o império, rebelião, nananã. A fórmula padrão de muitos livros de fantasia. Mas ele é tão bem escrito, ele é tão imersivo, e os personagens são tão ricos, que você, entendeu? Esquece que você já leu aquilo lá 10 vezes. Você entra na história de uma forma, você torce muito pros personagens, porque uma coisa que tem nesse livro é desgraça. Tudo que eles vão fazer dá errado, eles não têm um minuto de paz, eles não têm felicidade, eles não conhecem esse conceito, entendeu? Porque tudo dá errado. É uma história, é muito lindo. A série como um todo, eu não terminei, na verdade, mas até onde eu li, é uma série que, assim, só cresce, você vai vendo esses personagens se tornarem mais fortes e, sabe, impor o que eles querem, o que eles precisam e o que é certo e o que é errado. Perfeito, é isso. Não sei se a Dessa já leu esse, mas se não leu, Dessa, lê. Uma Chama Entre as Cinzas também eu nunca tive muita vontade de ler. Eu ia dar 2% pra esse livro aqui, mas eu escutei os teus argumentos. E como tu foi muito, assim, de todos os livros que tu falou, esse foi o que tu mais, assim, deixou explícito desse, se você não leu, leia. Ok, vou aumentar pra 3% de vontade de ler, tá? Eu não consigo dar mais, porque eu tô, assim, num momento de que eu já não leio muito a EA. Aí, de fantasia eu não tenho lido nada, amiga. Então, assim, tá difícil de querer. Aí eu falei que leio farofada, né? O próximo livro que eu tenho aqui é Teto pra Dois. Quer mais farofada que isso? Quer mais clichêzão que isso? A história desse livro, ela é toda ao redor do fato de só ter uma cama e eles terem que dividir a cama. Tudo bem que eles têm que dividir a cama em períodos diferentes. Então, nesse livro, a gente acompanha a Tiffy, que ela tá passando aí por maus bocados financeiros, e ela encontra esse apartamento pra alugar,
de um rapaz que é enfermeiro e ele trabalha, né, no turno da noite. Então ele fica no apartamento durante o dia e à noite ele sai. E o horário dela é ao contrário, né, que o horário comercial é padrão. Então eles meio que dividem o apartamento sem nunca terem se encontrado. Gente, o suprassumo do clichêzão, entendeu? É muito legal. Eu ri horrores, eu me apaixonei por essa história de uma tal forma. E esse livro representa muito o que eu tô lendo ultimamente, que é isso, clichê farofada. Essa categoria, que se não existe oficialmente, deveria existir. Clichê farofada é vida. Mas é um 3% com amor, tá? Por mais incrível que possa parecer, eu tenho teto para dois. Eu acho que essa tu não esperava, né? Na verdade, realmente, não é o tipo de livro que eu compro e eu não comprei ele. Foi alguma questão de indicação do Intrínsecos, tu ganhava um livro, uma coisa assim. E das opções, eu pedi o teto para dois. Os outros eu já tinha ou eu não tinha interesse, enfim. Então aqui, ó, tenho aqui a cama em que dois protagonistas têm que dividir. Então, assim, desde que eu ganhei esse livro, eu quero ler ele. Eu realmente quero ler ele. Eu já cheguei a pensar em colocar ele nas minhas TBRs. Porque de vez em quando eu gosto de alguma coisa pra aquecer o coração, pra ter um clichêzinho. Sair, né, da zona de conforto minha, porque essa não é minha zona de conforto. Então ele já era 5%, por incrível que pareça. E eu não sei o que me chama atenção nele. Talvez justamente o fato de eu querer uma coisa levinha pra eu dar uma risadinha. Eu, por exemplo, já li Rainbow Rowell, eu li Ligações e Anexos, e eu acho que ele meio que tem uma vibe dessa, pelo menos na minha cabeça, e eu gostei dos dois. Então não tem por que eu não gostar de Teto para Dois, eu acho. Eu vou tentar ler ele um dia, 5%. O último, depois eu vou ter que contar, ver se eu pus 10 mesmo. De vez em quando eu leio ficção científica, tá? Não parece, com base na minha seleção aqui, não parece, mas Uma Longa Viagem no Pequeno Planeta Hostil está aqui para representar essa categoria. Nesse livro aqui a gente acompanha um grupo de seres humanos e não humanos, tipo, diferentes planetas e tal, que dividem uma nave espacial, então eles trabalham nessa nave fazendo buracos de minhoca, que eles chamam, que é tipo, pelo que eu entendi, a parte da ficção científica talvez eu tenha deixado devendo um pouquinho, assim, mas pelo que eu entendi, tipo, é pra viajar de um lugar pro outro no universo mais rápido, tipo uns túneis, pelo que eu entendi é isso. Mas enfim, o que importa é que a gente acompanha essas pessoas /seres que vivem nessa nave. E eles são todos muito diferentes, cada um tá lá por um motivo, cada um quer chegar num lugar e tem seu propósito nessa nave. E você começa, tipo assim, nossa, muita gente, meu Deus, onde eu tô, o que eu tô lendo, socorro. Mas aí aos poucos você vai criando um carinho tão grande. E uma coisa que eu achei muito legal nesse livro é que ele não é uma história assim com começo, meio e fim, sabe? Não é aquilo que você começa a ler e já tem aquela coisa que precisa ser resolvida, que você já sabe que vai ser resolvida próximo ao final, fim, felizes para sempre. Não, ele é sobre o dia a dia na nave. Então acontecem coisas, eles resolvem, aí acontecem outras coisas, eles resolvem. Não é uma coisa muito linear, assim, sabe? Tipo, uma história que começa, desenvolve, aí tem o drama final, resolve. É tipo o dia a dia deles mesmo, e coisas vão acontecendo, imprevistos, problemas, aí resolve, aparece outro. É muito legal. Ele é uma leitura um pouco mais lenta, não parece porque ele é fininho, mas a letra dele é 4, entendeu? É Arial 2, praticamente. E tem até umas marcações aqui que eu fiz, porque a gente, olha, o carinho que eu senti por esse livro foi enorme. Ele é uma série também, só li esse, porque eu sou um fiasco, né? Mas falam que não é tão continuação, que as próximas são outros personagens, o foco é outra coisa. Mas, enfim, né? Falando deste primeiro, que foi o que eu li, é tudo 10 de 10. E tu termina com outro dos meus favoritos da vida, amiga. Planetinha, como eu chamo eles carinhosamente, é 10% redondo, feliz, arco-íris e galáxia. Agora quem vai falar pra você ler um livro é eu. Termine esta trilogia, amiga. Pelo amor de Deus, vamos se mexer. Termine. Eu, na verdade, gosto mais de Planetinha primeiro, né? Planetinha 1 do que os outros 3. E dos outros dois eu gosto mais do 3, talvez. Apesar de que eu gosto muito da temática do 2. Mas o 1 pra mim é perfeito, mas leia os outros, leia, porque a escrita de Beck Chambers é maravilhosa, e os personagens que ela cria também, e eu acho que, em grande parte, eu não amei o 2 e o 3, porque a surpresa e a maravilha de ler o primeiro é uma coisa de emoção, entendeu? Então, leia os outros. Gente, será que deu pra chegar nos 50%? Eu acho, olhando agora a seleção, muito improvável. Mas vamos ver o que dá. Muito obrigada por terem visto esse vídeo. Se inscrevam aqui no canal da Dessa, deem like no vídeo para ajudar na divulgação.
Vão lá no meu canal também, tá um pouquinho parado, sim, mas quem sabe ele não volte. Obrigada, gente. Obrigada, Dessa. Um beijo. Amiga, isso foi muito melhor do que a gente poderia imaginar. E está aqui a nota. 59%. Dá pra acreditar, 59%. Eu também achei que não seria tudo isso. Agora a gente sabe que, na verdade, a gente tem muito mais em comum do que a gente acha, porque a gente gosta de drama e de chorar. Em posição fetal, talvez, com alguns daqui. Mas é o que a gente gosta, então a gente tem isso em comum, amiga. Quem diria? No YA, na fantasia, eu não vou te acompanhar, mas no dramalhão me chama. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta o vídeo se gostaram, se inscreva no canal se é a primeira vez de vocês aqui. Eu espero vocês sem falta no próximo vídeo. E não se esqueçam de seguir a Isa também, tá? Beijo, tchau! 10 vezes eu já postei meu nariz nesse vídeo. Você vai criando um nariz... Deus, o que eu tô falando? Meg, entendeu? Que escreveu aqueles livros lá. Agora eu esqueci. Ah! Gente, simplesmente não tá me vindo na cabeça. Eu vou ter que me virar e olhar, peraí.